Olá, ouvinte, bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, canal que foi criado para você poder aprender contabilidade de maneira mais prática, mais didática possível. Espero que vocês estejam gostando do canal. Não esquece de se inscrever, dar o seu like e continuar nos seguindo aí, que é muito importante. Nos segue também lá no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo, o Instagram ali do canal. Então, bem-vindo novamente e vamos continuar na aula de hoje, que nós estamos falando dos princípios contábeis. Princípios esses são o alicerce, o fundamento da contabilidade. É importante você entender os princípios contábeis para poder entender melhor, né, como é que funciona a contabilidade, como é que você vai escriturar uma operação, como é que você vai classificar a operação contábil. Então é importante conhecer os princípios contábeis. E hoje a gente vai falar do princípio da prudência ou do conservadorismo, tá? Então esse é um princípio bastante importante aí para você poder entender como é que funciona a escrituração contábil. Então, relembrando, nós já falamos nas aulas passadas do princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da competência, princípio da oportunidade e princípio do registro pelo valor original. E hoje a gente vai falar do sexto princípio contábil, que é o princípio da competência. Aí vocês vão falar, professor, mas o princípio da competência não teria sido revogado? A princípio, sim, mas existe um movimento para que ele retorne, porque ele é um princípio muito importante, porque a gente não tem como proteger, né, o balanço da sociedade, proteger as demonstrações contábeis, proteger o usuário da contabilidade, o investidor, o acionista, o administrador, né, o próprio governo, né, sem ter esse princípio contábil. Nós temos outros princípios que acabam tentando substituir, né, o princípio do conservadorismo, mas eu acho que ele não deixa de ser importante, fundamental. Então a gente tem que entender, né, lembrar porque ele vai voltar, né, e também entender por que ele é importante, né, e ele acaba sendo interligado com os outros princípios. Ele é interligado com o princípio da entidade, com o princípio da continuidade, com o princípio da competência do exercício e com o princípio da oportunidade. Tá? Então, o que vai falar esse princípio do conservadorismo ou da prudência? Né? Aí você vai entender por que o contador, às vezes, ele é pessimista. Por que ele é, em muitas reuniões, ele acaba sendo advogado do diabo, ele vai questionar, ele vai sempre contabilizar e querer registrar a operação pelo pior cenário possível, porque ele tem que observar esse princípio, que é o princípio da prudência ou do conservadorismo. O que ele fala? Que você vai reconhecer o ativo ou o passivo, a receita ou a despesa. Então, o ativo ou passivo, sempre pelo menor valor, porque você vai sempre olhar pelo pior cenário possível. E você vai sempre contabilizar o passivo ou a despesa pelo maior valor. Então, sempre pelo pior cenário possível. Então, por que ele existe? Por que ele foi criado? Para poder proteger o balanço patrimonial, para proteger a demonstração dos contábeis da sociedade, para proteger o usuário da contabilizada, o investidor, o administrador, o acionista, né, o credor e o devedor da sociedade. Porque se eu não sou conservador, por exemplo, eu tenho lá um bilhete da loteria, né, eu joguei na Mega Sena, eu posso ganhar milhões, eu posso ganhar, não é quer dizer que eu ganhei, né? Então, por exemplo, a sociedade tem lá uma ação de indenização, que ela entrou contra o seu fornecedor, por exemplo, né? Ela pode ganhar aquele valor, não significa que ela ganhou ainda. Então, ela vai contabilizar aquela receita, aquela potencial receita, pelo menor valor possível, né? Ele só vai contabilizar o valor real quando ele efetivamente acontecer. É a mesma coisa no caso do passivo. Vamos imaginar que a empresa mandou vários funcionários embora. Tem várias reclamações trabalhistas contra a sociedade. Então ela vai contabilizar aquela provisão de contingência trabalhista, aquele passivo que ela pode eventualmente ocorrer, porque ela sabe que parte daquilo é devido, ou tudo é devido, pelo pior cenário possível. Né? Então vamos imaginar que eles pleiteiam lá alguns milhões. Então, dentro de um critério razoável da oportunidade, por exemplo, ela vai calcular o que ela acha que deve e vai contabilizar aquele valor pelo pior cenário possível. E isso respeita o que, gente? O princípio da competência. Respeita aqui o princípio da oportunidade. Então, eu vou reconhecer aquele valor dentro da oportunidade
correta, eu vou reconhecer dentro da competência correta e eu vou também respeitar o princípio da entidade e da continuidade. Por quê? A sociedade não foi criada para ter lucro, para ter continuidade. A entidade não foi criada para ter vida própria, para separar patrimônio do sócio da sociedade. Então, respeitando esses princípios, eu consigo ver o sentido do princípio da prudência e do conservadorismo. Porque se eu não faço isso, o que vai acontecer? Se eu não sou conservador, não sou prudente, né, não contabilizo eventuais perdas, ou reconheço uma receita dentro da euforia, uma potencial valor, o que vai acontecer? Vai gerar lucro inexistente. Eu posso estar distribuindo para o sócio acionista um valor que ele não existe. E aí o que vai acontecer lá na frente? Vamos imaginar, não contabilizei a provisão, não contabilizei aquele passivo pelo pior cenário possível. Vamos imaginar que daqui a 10 anos há uma decisão transitada, julgada, condenando a sociedade a efetuar o pagamento daquele valor. E é um valor milionário. A sociedade não tem caixa, ela não tem valor para pagar. Então o que ela tem que fazer? Ela vai ter que captar esse recurso no mercado. Ou ela vai abrir o capital, ou ela vai pedir para o acionista devolver o valor, ou ela vai tomar empréstimo no valor, a taxa de juros que o mercado determina. Então a gente sabe, né? Quando você está numa situação de necessidade, normalmente você não consegue negociar bem, porque você precisa efetuar o pagamento. Foi condenado, tem lá uma execução, tem lá uma cobrança. Então, o princípio da prudência do conservadorismo, ele determina que a sociedade sempre vai reconhecer o ativo, o passivo, né? A receita e a despesa pelo pior cenário possível, visando o quê? A proteção da sociedade, respeitando assim o princípio da continuidade, da entidade, da oportunidade, né? E de forma a que a sociedade fique protegida. Tá? E lembrando, o princípio de contabilidade está previsto no artigo 177 da Lei das SAs, Lei 6.404 de 76, que determina que a escrituração contábil tem que obedecer e observar os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Tá? E o princípio da prudência e conservadorismo respeita também o quê? O princípio da competência do exercício. Tá, gente? Então, é isso que eu tinha que falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima, né, aula, que a gente vai terminar a aula de princípios contábeis. Tá? Obrigado, até a próxima.